Foi. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Juliana Ferreira, estudante do 4º ano da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Sou mulher cis e lésbica. Agradeço o convite de estar mediando essa mesa com uma temática tão importante e necessária. Bom, de novo, né, fui pega de surpresa por conta de imprevistos, mas estou muito feliz de estar participando dessa mesa e desse evento tão maravilhoso. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Vou ler aqui para vocês um texto de apresentação dos nossos convidados dessa mesa sobre mercado de trabalho. Nosso primeiro convidado é Fernando Henrique Barbosa, homem trans, tem 30 anos e reside em Osasco, São Paulo. Inicialmente formado em redes de computadores, já atuante há mais de 10 anos na área de tecnologia, mas hoje é psicólogo e pós-graduando em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade. Teve todos os estágios durante a graduação de Psicologia voltados para a comunidade LGBTQIA+, e o TCC desenvolvido dentro da temática Identidade de Gênero e Família. É o fundador e responsável pelo projeto Pré-T, acolhendo através da telepsicologia homens transexuais em início de transição ou com grande dificuldade de acesso ao SUS. O outro convidado é Christian Negrini, conhecido como DJ Chris Negrini. Ele é homem transexual, tem 27 anos e tem mais de 5 anos de terapia hormonal. Em setembro de 2021, ele faz 4 anos de cirurgia mamoplastia. O Christian também trabalha como auxiliar de escritório há 4 anos. Em nome da organização, agradeço a presença dos dois convidados e de todos que estão aqui presentes. Cada um vai ter 20 minutos para fazer a sua fala e peço, por favor, para que tentem respeitar esse tempo para dar tempo da gente fazer a discussão. E no final das 2 falas, nós abriremos para as perguntas. Bom, eu passo a fala para o Fernando e bom evento a todos. Olá, gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Léo, por ter lembrado de mim. E, gente, essa é uma temática, né, muito importante para todas as pessoas trans, porque o que é simples para muitos de vocês, né, sair de uma faculdade, sair de um colégio e adentrar um mercado de trabalho, para uma pessoa trans, principalmente em início de transição, isso não é tão simples assim, né? A gente já começa com as dificuldades no início para apenas até montar um currículo, né? Como que eu vou colocar o meu nome? Eu posso colocar o meu nome social? Eu tenho que colocar o meu nome de registro? Né? Todas essas são algumas questões que, sempre me deixaram bastante confuso e inseguro, né? Vocês viram aí que hoje eu sou psicólogo, mas inicialmente eu sou formado em tecnologia, trabalho há mais de 10 anos na área, hoje atuo em ambas as áreas, e por quê? Né? Por que eu escolhi a área de tecnologia? Tem tudo a ver com a empregabilidade, com a sociedade, né? Tem tudo a ver com aquilo que temos socialmente, né? Com tudo aquilo que aprendemos diante de toda o nosso desenvolvimento infantil e de todo o nosso desenvolvimento infantil até a nossa idade adulta, né, que é passando pelos nossos pais, escola e etc. Eu tinha, diante de ser um homem trans, né, eu me entendo como uma pessoa diferente desde muito jovem. Eu deveria ter, uns 4 anos de idade, né? E crescendo nessa sociedade que, por vezes, tão hipócrita, né, tão machista, tão sexista, quando a gente se pega naquele momento da adolescência, e agora, o que eu faço? Né? Socorro, meu Deus. Tem tanta coisa para fazer, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou estudar, no que eu vou me desenvolver, qual que é a profissão que eu quero. A pessoa trans, ela ainda tem essa preocupação maior, né? O como eu vou me apresentar, o como as pessoas vão me acolher, o como eu vou ser visto. Isso é muito difícil e foi aí que me pegou e eu escolhi a tecnologia, né? Eu tinha muita vergonha
de lidar com pessoas, eu tinha muita vergonha de aparecer em público, e isso sempre foi uma questão muito forte para mim, né? Inclusive, é um grande desafio para mim estar aqui hoje, porque eu tenho muita dificuldade de falar em público. E então eu escolhi a TI justamente por isso, né? Por ficar nos bastidores, por ficar atrás de uma máquina, por não ter contato com pessoas, né? Por ter um contato mínimo com pessoas. E assim, diante da minha jornada, né, de empregos, de estágios e etc., aconteceram algumas coisas muito legais comigo, que infelizmente não acontecem com a maioria das pessoas trans, né? Eu me lembro que em um dos meus primeiros estágios de TI, eu estava no início da transição, eu ainda não tinha feito a alteração dos meus documentos, eu ainda não tinha feito a mastectomia, e eu estava procurando estágio há muito tempo já, para tentar me desenvolver na área, né? E eu fui com a cara e a coragem, né, depois de muito ter cansado de tentar me enquadrar no padrão, de tentar ser uma mulher cis, mesmo que uma pessoa sendo estranha, né, eu tentava me enquadrar dentro dos padrões de vestimenta para fazer as entrevistas, né, só que chegou um tempo que para mim isso não fazia mais sentido, eu me sentia muito incomodado. Então, nessa entrevista em específico, eu fui de camisa social, calça social, sapato social, tudo masculino. E eu fiz a entrevista numa boa, e eu passei, né? Inicialmente eu me apresentei com um nome morto, e o entrevistador gostou de mim, obviamente eu tinha todas as qualificações, eu já mexia com tecnologia desde os 8 anos de idade, fuçando em casa, e eu consegui passar, né? Eu tive uma grande surpresa quando eu comecei a trabalhar lá, porque uma colega de trabalho, né, também estagiária, ela disse para mim que o meu entrevistador, que era o meu supervisor direto, ele disse que ele estava contratando uma pessoa naquele momento que ia mudar muita coisa ali dentro, né? E ia mudar a visão de algumas pessoas. Eu não sei exatamente o porquê que ele disse isso, só que eu sei que ao me apresentar para as pessoas, me apresentando com o nome anterior, porque eu tive vergonha de falar quem eu era, né, de falar o meu nome de verdade, só que eu não consegui me esconder, né, eu não entendi bem o que ele quis dizer com isso, mas eu não consegui me esconder. E antes de conseguir os acessos, né, antes de ter os acessos, eu bati um papo com ele. Eu falei, Moacir, eu sou uma pessoa trans, o meu nome, na verdade, não é fulana, é Fernando, e eu gostaria de ver com você a possibilidade da gente utilizar aqui dentro da empresa tudo que for crachá, e-mail e etc., com o meu nome social, né? Aí ele falou assim, poxa, você deveria ter me falado no começo, porque daí eu já teria apresentado você como Fernando para todo mundo, na apresentação da empresa. E, cara, isso para mim foi muito gratificante, porque a gente tem muitas portas fechadas na nossa cara, né? Tem muita gente que só de olhar para a gente, eu acho que nem pega o currículo, já amassa e joga fora. Então, assim, essa é uma realidade da qual eu passei, que, infelizmente, pouquíssimas pessoas trans passam por isso, né? Normalmente elas passam por situações completamente vexatórias. Tem uma história de uma amiga minha que ela me permitiu falar aqui para vocês. Ela é trilingue, ela é autodidata, ela aprende as línguas sozinha, né? Ela é uma mulher trans e ela tem aqueles documentos que comprovam que você faz a prova do exterior, eu esqueci o nome, mas que você faz uma prova para você dar aula, né? Ela tem, inclusive, essas coisas meio burocráticas. E ela fazendo entrevista em escola de idiomas,
se apresentando como uma mulher trans, ela contou assim para mim que o dono da escola, ela estava com o namorado dela, que também era trans, e o dono da escola chegou a perguntar para ela, assim, mas como que vocês transam, né? Como é que é a situação de vocês? O que que vocês fazem? Então, assim, a gente passa por situações dentro de inúmeras questões, não só dentro de empresas, mas de diversos locais que a gente passa por muita vergonha, né? A gente passa por muito vexame, né? E ela falou que ela não tinha cara para responder aquela pessoa, né? Então você imagina, eu tive essa, posso dizer, de sorte de encontrar uma pessoa tão boa quanto o Moacir, só que infelizmente nem todo mundo tem essa sorte, né? E eu imagino quanto que a minha amiga não foi exposta nesse momento, né? E a gente é exposto a todo tempo, mesmo depois de transicionado e mesmo depois de ter alterado toda a documentação, é sempre um desafio você ir para qualquer lugar, né? Seja um consultório médico, seja uma empresa, se as pessoas souberem, qualquer lugar que você vai, é sempre uma exposição. É isso mesmo, Jéssica, é como se a gente não tivesse direito à privacidade, né? É todo mundo achando que pode cuidar da nossa vida e do nosso íntimo. Então, assim, eu felizmente, né, tive essa sorte de encontrar essa pessoa, eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa, foi muito gratificante para mim, me deu uma puta força para seguir em frente, né? E eu tinha o quê? Eu tava no meio da faculdade de tecnologia e, meu, eu estava iniciando, não tinha 1 mês de terapia hormonal, né? Então, para mim, foi um puta sucesso, né? Com 6 meses eu consegui fazer a minha cirurgia, com o salário que eu estava ganhando lá, e isso me deu muita esperança, né? Infelizmente, essa não é a realidade de todo mundo, né? Infelizmente, a dificuldade começa, como eu disse no início, começa quando você vai preencher um currículo, porque você não sabe que nome colocar. Às vezes começa quando você vai preencher um currículo que você foi expulso de casa e você não tem um endereço para colocar, né? E se você não tem o básico, que é ter um endereço, como que você vai ter um emprego, né? Como que você... O que que você vai colocar lá, né? Então, existem muitas questões que eu acho que em 20 minutos eu não consigo falar, e é muito pesado para essas pessoas. Então, assim, hoje eu queria, né, compartilhar essas duas situações com vocês e dizer que, meu, na minha, né, na minha opinião, como pessoa, né, como profissional, como pessoa trans e como psicólogo, eu acho que a gente precisa de uma inclusão no meio corporativo e que isso deve vir, né, não só dos direitos humanos, mas como também da educação, né? Isso deveria começar nas escolas, né? Começar nas escolas, nas universidades, porque é como dizem, né? As crianças são o futuro do mundo, né? E o que mais mudar, né? O que mais melhorar e o que mais incluir do que se a gente iniciar desde o começo, né? Iniciar essa inclusão desde o início. O mundo corporativo seria muito melhor, né? Não só o mundo corporativo, acho que tudo seria muito mais fácil para a gente. Então, toda essa situação acaba sendo muitas vezes muito destrutivo, né? Eu tive situações dentro de empresas onde, assim, né, felizmente, ou não sei, eu sou um homem cispassado, né? Só que muita gente não é. Então, você está trabalhando, você está dentro de uma empresa e você nunca sabe com quem está à sua volta, né? Você não tem como saber.
Nem sempre as pessoas falam, né? Eu não tenho o costume, por exemplo, de dizer que eu sou um homem trans. Eu falo que eu sou um homem apenas, né? Como dizia a Bárbara, vocês viram a Bárbara essa semana, a psicóloga Bárbara Bocanani Menezes, ela dizia para mim, a transexualidade não precisa ser seu cartão de visita, né? E é muito incômodo, às vezes, ser o nosso cartão de visita, né? As pessoas olharem para a nossa cara é como se fosse um cara crachá, e a coisa não bate, né? Assim, peraí, mas como que seu nome é fulano, sendo que a sua cara é assim, você é o quê, né? Você é um homem, é uma mulher, é um ser estranho. Então, a gente passa por essas diversas situações. E esse evento de vocês aqui é muito importante para que a gente, de certa forma, passe o conhecimento, passe um pouco dessa vivência que a gente tem, né? E, gente, é muito importante, tá? É muito importante toda essa inclusão, é importante a gente falar sobre pessoas trans, é importante a gente falar sobre o mundo corporativo, é importante a gente falar sobre famílias, porque todos esses lugares ainda são bastante difíceis, né? São bastante difíceis para nós, né? Eu, felizmente, sempre tive o apoio do meu pai, da minha mãe, da minha família, mesmo que de forma meio torta, né? Mesmo que na plena ignorância deles, eu nunca fui deixado de lado, né? Eu nunca fui abandonado. Então, eu, felizmente, nunca estive às margens da sociedade. Eu pude estudar, eu pude me formar, né? Eu tenho 2 graduações, eu tenho uma pós-graduação, e assim, eu nunca passei por necessidade, mas a necessidade é real, né? Existem pessoas trans em situação de rua, existem pessoas trans que são expulsas de suas casas, existem pessoas trans que não têm, às vezes, nem o que comer, né? E se você não tem o básico, né, se você não tem direito ao básico, do básico, como que você arruma um emprego, né? E é por isso que a gente vê muitas pessoas trans nas ruas e na prostituição. Não que isso seja vergonha, gente. A gente tenta sempre levar em consideração que a prostituição também seja um trabalho digno, né? Para mim, até é uma puta coragem, né? Essas pessoas se prestarem, né, a essa profissão que é tão difícil, né? E a gente passa por diversas situações, né? Existem pessoas que estão trabalhando muitas vezes e que, ao iniciar a transição, são convidadas a se retirar, né? E quando você pergunta por quê, às vezes ela vem mascarada, às vezes esse porquê vem mascarado, mas em algumas situações vem a verdade, né? É porque as pessoas aqui não se sentem confortáveis com a sua presença, né? Não se sentem confortáveis com a pessoa que você transparece ser, né? Então, para a gente é muito difícil toda... É muito difícil existir, né? Eu acho que essa é a realidade, é muito difícil existir. Você ter que lutar o tempo todo com uma sociedade, você ter que lutar o tempo todo para você ter o básico, você ter que lutar dentro da sua empresa para ter o seu nome reconhecido, você ter que lutar dentro da sua empresa para ser um ser humano respeitado, é sempre muito difícil, né? Hoje nós temos algumas ONGs que têm mudado um pouco dessa realidade, né? Que têm entrado dentro de algumas empresas e buscado para a gente algumas vagas de emprego, né? Que é o exemplo da Transempregos, né? Que tem a Maitê como fundadora, né? Como cofundadora. A Maitê também é uma pessoa trans, né? Inclusive, se vocês forem ver a história dela, é sensacional, né? Muito sofrimento, mas, assim, um exemplo de superação, né? E eu acho que eu queria deixar vocês aqui hoje com um vídeo dessa ONG, né? Que fala um pouquinho
sobre o que a gente passa, né? Vocês conheceram o mínimo do mínimo aí da minha história, mas essas pessoas também contam um pouquinho do que é estar dentro de uma corporação, tá? Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela com vocês. É um pouco difícil aqui para mim, nesse meu computador, através do Meeting compartilhar, mas eu vou tentar dar uma... Se eu não depender de ninguém... Vocês estão ouvindo? Estão vendo já? E aí eu comecei a ver o quanto realmente... Sim. Vocês estão vendo já? Aham. Estão vendo e ouvindo? Beleza, eu vou soltar aqui então. Se eu não depender de ninguém, o que eu faria? Né? E aí eu comecei a ver o quanto realmente tudo que eu escondia tinha a ver com a opinião dos outros e todo o medo do que era certo e o que era errado. Sou uma trans recém-saída do armário, né? Meu processo, ele foi muito longo, né? Porque eu demorei muito tempo para me entender e para me assumir. Hoje em dia a gay afeminada anda afeminada na rua, se a trava sai de dia, é por conta dessas mulheres que bateram de frente com o sistema, porque se elas não tivessem batido de frente com o sistema, a gente estava escondida na noite. Acredito que todas as pessoas trans que hoje ocupam um espaço de trabalho formal, elas têm uma responsabilidade muito grande de abrir portas para outras pessoas trans. A gente quer aqui identificar esse processo, entender que as pessoas trans são tão competentes quanto as pessoas cis. Essa carga de experiências que vem com essas pessoas, muitas vezes fazem delas um profissional muito mais responsável, muito mais atento, muito mais cuidadoso. Hoje é um pouco complicado você não ser independente financeiro e também é complicado você conseguir essa independência. Cheguei a desistir inúmeras vezes. Graças à oportunidade, eu estou aí de novo no mercado. Nossa, minha experiência de trabalho aqui tem sido divisor de águas. Eu passei 24 anos da minha vida pensando em quem eu era. Aí eu falei assim, nossa, não preciso mais pensar quem eu sou, e agora? O que eu faço? Tipo, eu fiquei até meio perdido quando eu entrei aqui. Eu falei, cara, nossa, agora eu tenho completa... Aí entra a palavra autonomia para ser quem eu sou. O nosso grande desafio é como isso sai com cada empregado daqui dentro quando passa a catraca e vai para fora. E como hoje a gente sim se torna num agente de transformação. Acho que ele tem que continuar falando, tem que continuar educando as pessoas. Acho que essa é a principal forma, sempre educar. Eu acredito de fato que a maior dificuldade é sim a educação. Várias empresas estão pensando de que maneira podem ir além da empregabilidade, e esse tem sido um grande ganho, porque não basta falar de emprego. A gente tem que falar de como a gente muda uma cultura. Quando a gente fala de igualdade, no caso de pessoas trans, no caso de pessoas negras, no caso de pessoas indígenas, quilombolas, de comunidades que historicamente têm sido retirados esses direitos, a gente tem que ter políticas afirmativas, tem que ter políticas específicas, e essas políticas específicas, elas trazem a oportunidade da sociedade nos conhecer. Então, gente, é mais ou menos isso que elas falaram, tá? A gente está tentando ainda conseguir lugar no mercado de trabalho, né? E tudo é tão difícil, né? Desde o nome do currículo até ir ao banheiro, né? Então, eu espero que isso tudo mude, né? Eu espero que todas as pessoas trans que hoje conseguiram concluir uma faculdade, conseguiram concluir os estudos, tenham espaço no mercado de trabalho, porque nós estamos em todos os lugares, né? Eu sou psicólogo, o nosso amigo Cris é DJ, então nós somos muitos e nós estamos em todos os lugares, né? Em todas as profissões. Eu passo a palavra para a Juliana, e muito obrigado de coração pela oportunidade. Eu acho assim que eu não disse nem um terço do que eu gostaria de dizer, mas eu espero que eu possa ter contribuído com vocês mesmo por um pouquinho.
Obrigada pela fala, Fernando. Dando sequência, eu passo a palavra para o Cris. Aí, tirei. Boa noite, gente. Bom, foi muito maravilhoso ver o vídeo e ouvir as palavras do Fernando. São coisas realistas, né, que acontecem realmente com a gente, com pessoas trans. Hoje, a gente pode dizer assim que ainda estamos bem, mas não estamos. Hoje a gente tem muito suporte, né? Tem muita ajuda. Temos muitas ONGs trabalhando por nós, temos união de todas as siglas, né? Mas ainda não é o suficiente. Ainda não existe algo que nos dê suporte suficiente. A responsabilidade, realmente, igual falou no vídeo, é sempre nossa, de dar oportunidade, dar espaço para o próximo. Então, é sempre importante isso. A gente sempre leva esse peso, de todas as formas. Dá para me ouvir legal aí? Show. Eu posso dizer assim que eu tive um pouco de privilégio, né, no meu serviço também. Eu comecei a trabalhar, eu nem iniciei a transição, né? Foi muito difícil para eu conseguir um emprego, porque realmente, há 5 anos atrás, quando eu estava me descobrindo, né? Não conhecia muitas pessoas trans, não tinha aonde eu correr, né? E então, quando eu iniciei, quando eu estava ali no comecinho, que eu fui começar a procurar emprego, eu lembro que eu fiz várias entrevistas, inclusive eu ia vestido de social, né? Eu não queria ir com um salto alto ou uma roupa feminina, porque não me encaixava nesse padrão, né? Que a gente é desde criança. E então a minha mãe, inclusive, brigou comigo, né? Porque ela queria que eu fosse caracterizado com aquela normalidade que a gente está acostumado. Mas eu não fui, né? Eu fui como eu me sentia bem. E tudo na minha cabeça vou desse jeito, eu sou assim, eu vou conseguir. Mas não foi nada disso do que eu pensei, né? Eu acho que eu criei como que eu posso dizer, um filme figurativo na minha cabeça. Mas as pessoas que me recebiam para a entrevista me olhavam de cima a baixo, me conferiam, me chamava pelo nome, qual era muito vergonhoso. Eu me sentia muito envergonhado. Quando você está ali naquela sala, sentado ali, esperando que alguém te chame para você ir numa bela entrevista para tentar algo para o seu sustento, para sua vida, é muito vergonhoso. Não está da maneira como você queria que estivesse. Então, eu me sentia envergonhado em ser chamado pelo meu nome, qual era antes, né? Então, eu abaixava simplesmente a cabeça e entrava na sala de entrevista, né? E de lá eu era conferido de cima a baixo, que é o que muito, muito acontece ainda, é te conferir de cima a baixo. Nem todo mundo consegue alterar o nome hoje em dia, né? Porque por mais que os custos são baixos, nem todo mundo consegue ainda ter essa renda, nem que for mínima, para mudar os documentos. Então, isso ainda dificulta muito, muito conseguir um emprego. Eu tive a sorte grande também de conseguir logo em seguida, assim que saiu a liberação para retificar o nome. Então, nisso eu já estava no meu emprego, né, no qual eu consegui. Tive uma briga com a pessoa que me contratou, uma briga simples, no qual eu queria ser quem eu queria ser. Eu falei, olha, eu não vou me vestir dessa forma, eu vou me vestir dessa, eu me sinto confortável. Eu não vou me cair bem
me transformando com esse tipo de roupa. Isso vai ser mais vergonhoso do que eu já me sinto envergonhado. Então, chegamos num acordo e hoje eu estou há 5 anos lá. Eles cresceram demais comigo, a mente é outra. É igual eu falo, né? A gente quer sim militar, quer ir atrás de nossos direitos, quer poder representar o próximo que está por vir também, que vai fazer o mesmo, vai lutar pelo que a gente luta até hoje. Mas a gente também tem que passar e ter um pouco de paciência e passar um pouco de conhecimento para essas pessoas, mostrar o quanto a gente também é pessoas, né? O quanto a gente somos pessoas natural, normal. A gente não tem defeitos, né? Só por questões de dizer, eu sou transexual. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer o quê para você? Eu sou um homem, né? Eu acho que falta conhecimento para as pessoas, falta entender, falta paciência, e falta também expandir cada vez mais, né? Ter oportunidade. Então, eu consegui ensinar um pouco os meus chefes, que são hoje, consegui passar um pouco da minha experiência, e eu acho que isso foi muito fundamental, né? Nem todo mundo consegue passar isso, né, para as pessoas, os contratantes, porque muitos não entendem, muitos não querem entender e não querem dar a oportunidade de entender. Então, a gente fica sempre com a responsabilidade principal. Eu também sou DJ. Eu sou DJ aí, ao mesmo tanto que eu fui empregado também, 5 anos aí. Eu procuro sempre ser eu, né? Eu procuro ser o profissional DJ homem transexual. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu sei o quanto é difícil eu conseguir eventos, festas. Eu já tive muitos eventos cancelados, muitos casamentos cancelados, por questões da pessoa chegar na minha página e ver que eu sou um DJ, que eu sou um homem transexual. Quem vai na minha página sabe que lá tem a descrição, né? Eu não tenho vergonha de dizer lá na minha página o quanto eu sou orgulhoso. Então, eu já perdi muitos contratos por questões disso, né? A pessoa fingir, você percebe o quanto ela desviou para não fechar o contrato com você pelo que nós somos, né? Então, eu já me deu muita irritação, eu já fiquei triste, já fiquei magoado, mas hoje eu acredito que eu sou bem tranquilo. É uma experiência que a gente leva, né? Porque a gente tem que seguir firme, né? A gente não pode baixar a cabeça, não podemos deixar de existir, né? Por algumas pessoas. Temos que existir. E o que pudermos fazer para existir cada vez mais, a gente vai fazer, sempre, né? E assim, essa parte, hoje em dia, igual eu estava falando, eu expliquei um pouco mais pessoal, né? Mas a minha visão hoje em dia é ver o quanto de suporte a gente tem para estar aqui onde nós estamos. Então, mas ainda falta muito. Por que falta muito? Porque existem muitas empresas que realmente não têm a paciência com uma pessoa trans, não respeita ela da maneira que ela é. Então, eu acho que falta um pouco de ensinamento nas empresas, né? Falta, como que eu posso dizer, ao mesmo tempo, igual o Fernando falou, que temos que ensinar as crianças desde a escola, desde que elas estão crianças para aprender futuramente, nós também temos que ensinar as empresas, porque as empresas precisam abrir a mente, precisam abrir espaços, né? Mas não só empregar, e sim entender que aquela pessoa trans é feliz daquela maneira e que ela merece estar ali como todas as outras pessoas, porque ela é um ser humano.
Então, mesmo que você está empregado, ainda existe um preconceito com você lá dentro, com a pessoa trans lá dentro. Tanto palavras maldosas, que a gente vê muito, principalmente eu tenho amigos que passam por isso, né? Palavras maldosas, brincadeiras sem graças, uma bronca que um chefe vai dar, não é aquela bronca que possa dar para qualquer outra pessoa, né? É uma bronca específica que você sente, quem é uma pessoa trans sente que no fundo é algo desrespeitoso. A gente se sente inseguro, se sente com medo e se recua. Então é muito importante a gente levar o ensinamento às empresas, né? Eu acho que falta um pouco disso para dar espaço e entendimento. Há pouco tempo eu fui chamado para participar, inclusive que seria referente a isso o tema, né? Para poder falar com alguns chefes de algumas empresas, ter como se fosse uma aula, né? Contar um pouco sobre a gente, sobre a nossa militância. Não consegui participar, mas seria muito interessante ver mais situações assim, mais aulas assim, como o que vocês estão fazendo aqui hoje, o que vocês fizeram a semana inteira, passar um pouco de voz para as pessoas, passar um pouco de ensinamento, mostrar um pouco do que existe no nosso mundo, né? E também dar oportunidade para outras pessoas que se sentem com medo, né? De tomar iniciativas, de poderem ser alguém sem ter medo. Então, a gente se sente assim. Não sei se dá para entender muito o que eu estou falando ou estou enrolando. Tá tudo bem aí? Legal. Gente, é isso. Show. Eu acho que o que o Fer disse, ele disse muitas coisas que também eu me senti representado por ele. E eu espero que algumas pessoas se sentem representadas pelo que eu falei também. E é muito importante a gente sempre levar conhecimento e ter a paciência. Eu sei quanto é difícil nós termos espaço, mas a gente não pode desistir, né? Empregos sempre vai ter, mas nunca vai ter oportunidade para nós. Então a gente precisa buscar mais oportunidades, mas precisa ensinar essas empresas também a olhar e ver o que somos, e que somos iguais a todos, né? Que somos pessoas. E é isso. Eu passo a palavra para a nossa amiga, que eu esqueci o nome. Juliana. Desculpa. Imagina, bom, obrigada. Eu fiquei nervoso. Relaxa. Bom, obrigada. Mas é isso. Tá. Obrigada pela fala de vocês. É uma honra ter vocês aqui participando do evento. Temos uma pergunta aqui para o Fernando. Fernando, você falou que foi bem aceito pelo chefe, mas como era a relação com os colegas de trabalho? E o próprio ambiente, por exemplo, em relação ao banheiro? Havia banheiro de gênero neutro? Não, gente, não havia banheiro de gênero neutro, tá? Só que o banheiro nessa empresa em específico era banheiro único, então era tudo bem, né? A gente entrou em qualquer banheiro, era um banheiro normal, um banheiro comum. E, bem, a relação com os meus colegas de trabalho nessa empresa em específico, né, que foi a primeira empresa que me contratou como pessoa trans, foi muito tranquila, né, porque eu tive tanto apoio desse meu chefe, que ele virou para os meus colegas de trabalho, né, na frente de todo mundo, em pé, e falou assim, olha, o Fernando está aqui, o Fernando é um homem trans, ele merece respeito como qualquer um de nós, e se eu ouvir uma chacota, uma brincadeira, um apelido ou qualquer coisa do gênero, vocês serão demitidos por justa causa. Um baita apoio. Tem mais uma aqui. Como vocês acreditam... Não, na verdade, se o Cris quiser contar também da experiência com banheiro, alguma coisa assim, pode falar também. Não tive experiência com banheiros no serviço, porque é único. É o único, sim. É
é único. Mas eu tive experiência no meu outro trabalho, que é DJ profissional. Foi numa festa que eu fui tocar. Era uma festa lésbica. Na época eu estava na metade da transição. Como eu já vinha tocando essa festa desde antes da minha transição, então eu continuei permanente, né, nessa festa. E houve um desrespeito do banheiro, da parte da segurança, no qual todo mundo sabe que é difícil a gente ter os nossos acessórios para fazer nossas necessidades, né? Nem todo mundo pode ter. Então, na época, eu não conhecia, então eu fui ao banheiro e eu fui retirado na hora H de fazer o meu xixizinho. Fui tirado pela segurança, que teve a coragem de bater lá na porta e abrir um pouco e me retirar, falando que aquele banheiro era um banheiro feminino, que eu não podia estar lá. E era uma festa lésbica, mas no qual todas as siglas estavam presentes também, né? Eu acho que virou um banheiro único, eu acho que não tem impedimento sobre isso. Eu fiquei muito bravo, eu me senti desrespeitado na frente de todas as meninas que estavam lá, mas que inclusive tinha meninos gays, né? E minhas amigas também. E eu fui até a recepção, o pessoal demorou muito para poder tomar uma atitude. Eu ia desistir, eu ia embora, porque eu achei um absurdo, né? Mas no final deu tudo certo, teve desculpa, eu aceitei a desculpa, até entendi, mas foi um grande respeito na frente de todo mundo. A gente nunca esquece quando é de primeira, né? Então, é envergonhoso. Fernando, pode falar. Então, aproveitar que o Cris falou aqui, né, numa outra empresa, né, gente, nem tudo são flores, né? Nessa empresa eu tive um puto apoio do meu chefe, mas em compensação, né, eu tive uma experiência bastante constrangedora na Danone, né? Vocês conhecem a Danone? Eu trabalhei 15 dias na Danone, tá? Eu fui dispensado antes do período de experiência, com 15 dias, sem justa causa. Me disseram que eu não tinha sido bem avaliado, né? Só que eu até questionei a minha supervisora, como que eu não fui bem avaliado, sendo que eu não tenho acesso, eu não tenho crachá, eu não tenho telefone, eu não tenho e-mail, eu não tenho nada para trabalhar, não tenho ferramenta. Como que foi essa avaliação de vocês, né? E nessa empresa, eu tive alguns colegas que sempre faziam gracinhas com homossexuais e com transgênero, e como eu disse, né, naquele período que eu estava falando, você nunca sabe quem está do lado de vocês, né? Eu ainda não sei dizer, eu já tinha trocado os meus documentos, eu não sei se as pessoas tinham dúvida ou certeza de quem eu era, porque naquela ocasião eu não falei, né? Só que eles ficavam fazendo piadinhas. Foi logo quando o Tami começou a mudança, e eu tinha que ficar escutando o quanto o Tami era bizarro. Para ver aqui. O quanto pessoas trans são bizarras, né? E assim, nem sempre a gente tá bem com a gente mesmo para ouvir esse tipo de comentário, mesmo que não seja direcionado para a gente, né? Isso mexe muito com quem somos, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Nos lugares em que a gente fala, a gente nunca sabe quem está por perto. A gente nunca sabe quem está ouvindo, né? E, assim, a gente deve respeito, né? A gente quer respeito, então que a gente respeite os outros também, né? Então, assim, nem todas as minhas experiências foram, tipo, com a binário, né? Onde eu tive um puto apoio do Marci. Mas sempre tem aquela pessoa que é super desagradável. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Como vocês acreditam que pessoas cis podem ajudar a reparar e acabar com todas essas dificuldades que pessoas trans enfrentam no mercado de trabalho?
Bem, gente, eu acho que antes de tudo, né, você não precisa ser uma pessoa trans para você estar ao lado de uma pessoa trans, né? Então, assim, as pessoas que têm, né, existem algumas pessoas no meu LinkedIn que elas postam bastante sobre o apoio que elas dão, né? Indicação de emprego, né? Você, muitas vezes, como nem toda pessoa trans tem estudo, às vezes você pode ressaltar o serviço dessa pessoa, que às vezes é autônoma, né? Então, assim, defender se você escutar alguma coisa que não seja legal, né? Vamos assim, né? A grosso modo, vamos colocar as pessoas em seus devidos lugares, porque elas também merecem. É bem isso. Isso que o Fer falou é verdade, mas só complementando um pouco, eu acredito que não só na divulgação, né, como defender também, mas passar um pouco de... Se você entende ou tenta entender o conhecimento, a experiência, você procura saber sobre nós, né, ou você tem um amigo que seja, começar a tentar falar com as outras pessoas, né, dizer o quanto somos pessoas igual a todos, né? Tentar dar espaço, tentar dar conhecimento na própria empresa também que essa pessoa pode trabalhar, né? Ou não trabalha, ou seja anônima também. Dar dicas, né? Poxa, incentivar. Eu acho que incentivar uma pessoa trans, né? Um cis incentivar uma pessoa trans é tão assim maravilhoso, porque a gente se sente abraçado, porque a gente sente falta de conselhos, sente falta de pessoas que não vê a gente com defeitos, não vê a gente de cima a baixo, né? A gente sente falta daquele abraço gostoso que a pessoa fala, poxa, ó, que tal você fazer isso? Vamos fazer isso. Olha, eu soltei aqui, ó, tem esse emprego aqui, vamos lá, eu vou com você, não precisa ter medo. Esses tipos de atitudes, todas essas pouquinhas atitudes ajudam a gente a se sentir alegres, sentir que a gente consegue, né? Que são incentivos pequenos, mas que ajudam a gente muito. Obrigada, gente. Tem mais uma aqui. Vocês já sofreram transfobia dos clientes, chefes, colegas de trabalho? Como lidaram? Olha, gente, transfobia eu acho que a gente sofre quase que o tempo todo. Como eu disse, você entra em um lugar, você já está exposto, né? Dentro de empresas, fora aquele meu amigo que ficou fazendo piadas, eu acredito que eu nunca tenha sofrido, tá? Bem, né? Se eu fui demitido por conta disso, tá aí a resposta, né? Eu não tenho como ter certeza. Mas uma semana depois que eu fui dispensado, esse cara que estava fazendo piadas, ele foi falar para mim, você é diferente, né? Eu falei assim, diferente como, cara? Ah, não sei, você é diferente. Eu falei assim, mas diferente como? Seja mais específico. Ah, não, você sabe. Eu falei assim, não, eu não sei do que você está falando. Se você não for específico, a gente vai ficar nessa. Ah, eu percebi que você é diferente da gente, que você não é um homem comum, né? Meu, a Danone já demitiu pessoas por muito menos, por pessoas que só porque demonstraram que eram homossexual e não sei o quê. E você é um cara diferente, então eu acredito que foi por isso que você foi demitido. Assim, para ser sincero, isso nem tinha passado pela minha cabeça, né? Só passou depois que esse cara veio me falar isso. Então, assim, transfobia, eu acho que a gente sofre independente do lugar que a gente entre, né? Mas não independente da pessoa, né? Existem pessoas que não só respeitam, como apoiam a gente, né? E o que o Cris estava falando, a gente se sente acolhido. Acho que essa é a palavra que ele estava buscando, né? A gente se sente acolhido quando uma pessoa
quando uma pessoa abraça a gente, fala assim, não, vamos lá, eu tô com você, né? Então, isso é muito importante, né? É isso aí mesmo, essa palavra. Eu não sofri, assim, no meu emprego, não tive transfobia, mas não tive mesmo. Eu tô tentando lembrar, mas nunca passei por isso. Na internet, sim, acontece, né? Mas é figura pública, então acredito que tende a acontecer, né? Porque rede social a gente não consegue segurar muitas pessoas. Mas, assim, no meu serviço mesmo, no meu ambiente, eu não tive. Assim, ainda bem, né? Porque senão aí o pau ia torar. Ops, desculpa, mas... Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte, tá? Ô, Ju, só para complementar, né? Transfobia, nem sempre ela vem de forma direta, né? Como eu disse, a gente nunca sabe quem está próximo da gente. E assim, de forma direta, eu acredito que eu nunca tenha sofrido. Só que, meu, não tem nada mais desconfortável do que você estar num ambiente de trabalho e, assim, quem trabalha num grupo só de homens cis vai entender o que eu estou falando, né? Eu trabalho com tecnologia, a maioria das pessoas que trabalham comigo são homens cis. E, meu, os comentários são, olha, os mais babacas, cara, às vezes eu falo assim, não, é inimaginável o que essas pessoas estão dizendo, né? Mas assim, como eu já estou bem, né, eu estou bem comigo mesmo, então às vezes acaba passando, às vezes eu tiro um sarro da cara da pessoa e, e fica por aquilo mesmo, né? Eu tiro um sarro da cara da pessoa, às vezes eu questiono, só que sempre tem, principalmente quando o assunto é mulher e principalmente quando o assunto é balada, né? Então, assim, né? Na época da primeira vez que passou a novela, a Força do Querer, se não me engano o nome, teve muitos comentários na empresa em relação a isso, né? E quando o Tami fez a transição, também teve bastante comentários. Né? Então, assim, são os comentários os mais diversos possíveis. E, assim, então, transfobia diretamente nunca sofri, né? Mas sempre tem essa que é indireta, que de vez em quando dá aquele incômodo que você tem vontade de pegar aquela pessoa e jogar do 21º andar, que é onde eu trabalho. Então, é complicado. Isso é verdade. Dá Tem raiva, né? É muito desnecessário, né? Qual dica vocês dão para um trans entrar no mercado de trabalho? Isso. Bom, pela experiência não muito boa que eu tive no início, né? Mas vamos dizer no hoje. No hoje, eu acredito, eu não sei se essa pessoa esteja já fazendo a transição ou não, como que tá, né? Mas não tenha medo, né? Eu acho que é fundamental você não ter medo. Se a pessoa quiser realmente, precisar realmente de uma pessoa para trabalhar, independente da sua orientação, da sua identidade, ela vai te aceitar. Se não for para você não trabalhar lá, não vai ser. Não, a oportunidade não vai faltar. É difícil? É difícil. Tudo para a gente hoje é difícil. Militar é difícil. Ser quem nós somos é difícil. Então, por isso que a gente não pode desistir. Então, não desista, né? Vá do jeito que você se sentir confortável, do jeito que você é. É claro que tem aquela aparência arrumada, né? Que a gente tem que ir elegante, no qual a gente está indo em busca de um emprego. Não deixar de estar arrumado, mas não deixar de ser você, ser sempre você. Porque se você deixar de ser você, você vai mostrar que está se recuando, né? Que você está com medo de enfrentar ou a qualquer momento, se for contratado, você vai aceitar a zoação, vai aceitar
a transfobia dentro de você, na sua cara, na sua frente. Então não tenha medo. É apenas a palavra que eu complemento aí junto. Bem, eu acho que isso que o Cris falou é muito real, né? Como vocês viram que eu falei no começo, né? Quando eu iniciei a minha busca por emprego, eu tentei me enquadrar dentro daquilo que a sociedade pedia. E, cara, não tem nada mais desconfortável do que você fazer isso. Só que tudo depende, é muito difícil eu virar, né, aqui da minha cadeira super confortável, que eu estou trabalhando de casa, e virar para as pessoas e falar assim, gente, não, vai lá, né? Vai lá e faz. A gente não sabe a realidade das pessoas, né? A gente não sabe o que as pessoas estão passando. Mas, se possível for, né, esteja em um lugar onde você se sinta 100% confortável, né? Não, a empresa está te avaliando, mas você também deve avaliar a empresa, né? Eu consegui um emprego na Binário de tanto me vestir de mulher e ir atrás de emprego, me sentir mal, até o ponto que eu cheguei e falei assim, não, essas não são as empresas que eu quero trabalhar, né? Essas não são as empresas da qual eu quero estar dentro. Eu quero estar dentro de uma empresa que saiba quem eu sou e que me acolha da forma que eu sou, que me respeite da forma que eu sou. Então, assim, é um pouco complicado a gente falar isso, né? Então, assim, se vocês tiverem não sei se a palavra certa seria oportunidade, mas se tiver como, sejam vocês, né? Estejam confortáveis e analisem a empresa da qual vocês vão trabalhar, né? Porque, gente, querendo ou não, a empresa é a sua segunda casa, né? É o lugar onde você mais passa tempo, né? Você está dentro de uma corporação te suga muita coisa, e você está dentro de uma roupa que não te veste, você está dentro de um emprego que não te cabe, é uma coisa muito ruim, né? Então, eu acho que a dica seria essa, se possível, analise a empresa, né? Verifique a empresa, né? Existem empresas que não estão prontas para nos receber, que não querem nos receber, mas sempre tem alguma que está, né? E às vezes a empresa não está disposta a te receber, mas o supervisor que vai te dar o emprego está, né? Às vezes o RH que vai fazer a entrevista com você está, né? Então, às vezes não tem uma porta aberta, mas com certeza uma janela a gente acha. Queria só complementar aqui também. A minha esposa, ela trabalha numa empresa de telemarketing, né? E ela tem um amigo trans, inclusive, que trabalha lá dentro, no mesmo ambiente que ela. E o gerente, é o gestor ali da área, ele chegou nesse amigo dela trans e disse assim, você depilou as axilas? Porque eu também, gente, eu sou super higiênico, eu gosto de depilar as axilas. E ele simplesmente veio com uma brincadeira, isso é o gestor, né, da empresa. Chegou e falou assim, você depila as axilas? Quem depila as axilas é menos homem, você é menos homem do que os outros homens. Tipo, desnecessário isso é ridículo. Você não precisa estar numa empresa no qual você não precisa se passar por essa situação, que é uma situação ridícula, né? No qual, de um lado, esse gestor não tem um pingo de senso, não é um cara de respeito, né? E não serve para estar ali naquele cargo que ele está, porque é uma pessoa estúpida, né? Ignorante. E, pelo outro, é a situação que fica o nosso amigo trans, né? Constrangimento que ele passa, né? Imagina como que fica a cabeça dele ao ouvir isso. Poxa, eu preciso do emprego, eu tô precisando do emprego, eu tenho que engolir isso, as coisas que às vezes a gente realmente tem que suportar. Porque a gente, ainda mais hoje nessa pandemia, que tem poucos empregos, né? Então, tipo, a gente fica, às vezes podemos ficar sem o que fazer, né? Ou às vezes a gente pode ter atitude e sem medo e falar,
amanhã a gente conversa com o meu advogado. Porque a gente não pode calar, né? A gente tem que dizer e mostrar que não é certo aquilo. A gente não precisa ser humilhado na empresa, a gente não precisa... eu prefiro 1000 vezes passar fome do que ser humilhado, porque eu acho que humilhado é uma coisa tão ignorante de um ser que você não vive, você não passa para frente. Você não é uma pessoa feliz, você não tem nada na sua vida, você não tem apoio familiar, você não tem apoio de nada. Você simplesmente vai ser uma pessoa ignorante, fechada. Então eu prefiro ser feliz e com o que eu tenho e com o que eu sou, do que eu passar por humilhação. Eu acho que, imagina a cabeça desse amigo da minha esposa, como que ficou, né? Imagina as piadas que poderiam surgir de outras pessoas que ouviram isso que ele passou. Então é um constrangimento chato que passa também, e pode passar, e muitos outros homens trans podem passar por isso. Bom, contem um pouco mais sobre a trajetória profissional de vocês. Fernando, quando você soube que queria fazer psicologia? Conta um pouco mais sobre o seu projeto de acolhimento para pessoas trans. Nossa, gente, que pergunta. Bem, eu vou pular a TI, tá, cara? A TI é só... Olha, como eu soube que queria fazer psicologia? Eu tive um quê? Eu acho que eu não escolhi a psicologia me escolheu, né? Durante o início da minha transição, eu tive tanta dificuldade de encontrar um psicólogo, porque eles às vezes são muito bizarros com a gente, né? Eles falam muitas coisas que não deveriam, eles são muito invasivos, eles não respeitam quem a gente é, eles ficam procurando e procurando e procurando o porquê que a gente é assim, né? Isso sempre me incomodou muito. E o início de tudo foi pela Bárbara. Eu não sei se vocês estavam aqui, acho que na terça-feira ela estava falando, né? Ela estava palestrando aqui para vocês. A Bárbara foi o anjo que caiu na minha vida, né? E eu estava tão desesperado que eu estava querendo desistir de muita coisa. E eu tinha 6 meses para conseguir uma documentação para fazer a cirurgia. E eu encontrei a Bárbara, que me trouxe paz, me trouxe calma. Então, eu escolhi a psicologia, eu estava tomando banho, foi assim, um mal súbito que me deu, e eu falei assim, eu quero fazer psicologia. E no dia seguinte eu estava matriculado, né? O sentimento de se eu conseguir fazer com que as pessoas sintam 1/8, cara, do que a Bárbara me fez sentir naquele momento da transição, eu vou sentir que o meu papel na Terra está cumprido, né? E o meu projeto é um projeto que a gente atende pessoas trans a valor social, né? Em início de transição ou que tenha dificuldade de acesso ao SUS, né? É um projeto que a gente atende as pessoas através do Meet, né? Através da telepsicologia, e a gente está tentando auxiliar as pessoas da melhor forma que a gente consegue, né? Eu iniciei o projeto, eu chamei 2 amigas para trabalhar comigo, né? Hoje a gente já conseguiu até a doutora Naila, que me acompanha fazendo a hormonoterapia pelo SUS, ela atende os meus pacientes dentro do projeto, né? Ela faz o processo de hormonoterapia também à distância, né? Então, a psicologia e o projeto caminham junto para mim, não tem muito o que tirar, né? Eu tentei atender pelo convênio, mas, assim, trabalhar com convênio não é a demanda da qual eu quero atender, né? Eu quero estar dentro da comunidade LGBT, fazendo um pouco do que fizeram por mim quando eu precisei, né? Então é isso, né? A psicologia foi a corda que me puxou para tentar auxiliar outras pessoas.
O Cris também, se quiser contar um pouco sobre a sua trajetória como DJ, se você sempre gostou de música. Legal. Vou falar sobre o DJ porque eu adoro. Bom, quando eu comecei, eu não pensava assim, em ser uma representatividade, né? Mas, nossa, o que me deixa mais feliz é poder levar a representatividade trans como um artista. Então, desde esses 5 anos que eu sou DJ profissional, eu sempre levo o meu nome e a minha identidade, sempre levo a minha bandeira, porque eu não tenho medo de mostrar que eu sou um profissional, um artista trans. E eu gosto e quero que as pessoas me vejam, porque eu quero expandir, quero que as pessoas vejam que nós também temos dons, né? E eu, assim, eu luto e batalho todos os dias, porque é muito difícil com o que eu faço de auxiliar de escritório ao que eu sou de DJ, porque às vezes, nessa pandemia, não tem eventos, né? Mas antes da pandemia, era trabalhar de segunda a sexta em escritório, atender o público, né? E aos finais de semana, desde sexta até domingo, tocar em festas, eventos, ir para São Paulo, ir para as outras cidades vizinhas, fazer eventos e festas. Então, é muito cansativo, mas eu luto para poder conseguir levar aquela representatividade trans, né, como DJ profissional. É muito disputado, porque a gente sabe o quanto de pessoas, artistas como o DJ tem. Então, a gente tem que ser a diferença, né? E eu procuro sempre ser a minha diferença, mostrar sempre que eu sou e levar sempre a minha bandeira, porque é o que eu mais me identifico, né? É o que me dá mais forças, é segurar a minha bandeira trans. Então, às vezes, eu tô num show grande, como uma parada, ou num evento LGBT, se eu tô assim, meio com medo, né? Nossa, o que vai ser dessa festa? Será que eu vou conseguir? Eu ponho minha bandeira lá na frente, assim, estendo, e vejo que ela tá ali, dou uns tapinha nela, aí falo, agora eu tô me seguro, tô me sentindo seguro. Então, ver a minha representatividade, ver a minha bandeira ali, me dá forças para eu continuar e ver que é isso que realmente eu quero, é levar a representatividade como artista, é ser um grande DJ para o mundo inteiro e espalhar que somos pessoas maravilhosas também, como todas as pessoas maravilhosas que existem, né? E esse é meu sonho, ser representatividade como DJ artista, né? Como auxiliar de escritório, eu gosto muito do que eu faço no escritório, gosto de atender o público também lá. Só que é o que eu consigo sustentar hoje, é mais com o escritório. Então, é uma coisa que eu procuro sempre aprender lá dentro, sempre evoluir, sempre ajudar os meus companheiros de grupo, ajudar a minha equipe, ajudar os meus chefes. E é um crescimento para mim também ali dentro, né? Eu não só ganho como todos os empregados, mas eu também ganho a experiência. Isso é bom para mim. Só que não é algo realmente que eu quero para minha vida, né? É aquela fase de adolescência quando a gente não sabe o que é da vida ainda. Eu sei o que eu quero. Então, o que eu quero é ser DJ profissional, representar nós, homens trans, né? Não consigo representar todas as pessoas, que não é o meu lugar de fala, né? Representar as mulheres trans, mas eu quero ser uma representatividade para nós, homens trans. Quero mostrar que nós, homens, existimos, né? E que temos dons também. Eu queria deixar claro aqui, gente, que eu tô sentindo falta de uma mulher trans na mesa aí para debater com a gente, e porque não é nosso lugar de fala, tá? Por mais que a gente passe por dificuldades, a dificuldade delas é 1000 vezes maior, né? A gente ainda tem
eu não sei nem como explicar, né? Mas a gente ainda tem uma facilidade de ir e vir muito maior do que a delas, né? Então, assim, eu acredito que dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho, ou qualquer coisa que elas venham a fazer, é sempre muito mais complicado, é muito mais cobrado, né? É muito mais chacota, é muito mais humilhação do que o que a gente passa. Bom, gente, o que vocês acham que as empresas podem fazer para incluir pessoas trans no mercado de trabalho? Não fazer igual a C&A, hein, gente? Olha, começar pelo básico, né, gente? Vamos levar ensinamento para as pessoas dentro da empresa, né? É, a ignorância ela existe porque muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não conhecem, não se dão a liberdade de conhecer e de entender, né? Porque, assim, ninguém tem... apenas tem que saber que as pessoas têm que ser mais humanas e deixar com que sejamos humanos. E esse é o básico, né? Então, assim, você não precisa me aceitar. Isso tem que estar dentro das empresas. Você não precisa aceitar as pessoas, respeite-as, né? O que eu faço, eu deixo de fazer da minha vida, não é do seu interesse. Então, eu acho que as empresas deveriam tomar mais essa postura, né? De levar o conhecimento para dentro das empresas, levar uma certa representatividade, né, para nós, né, uma certa representatividade, uma certa visão, e abrir as portas para nós, né? Talvez montar um... Eu vi em uma live que o Rô tá aqui, ó, que o Rô fez, da moça falando, né, assim como fizeram com as pessoas negras, né, por que não fazer um projeto um projeto de empregabilidade para pessoas trans, né? Eu achei muito legal essa ideia, né? Então, o Rô ali levantando a mãozinha. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas, né? E, pô, a atitude que o Marci teve comigo, né? Não como imposição, mas imagina só, se dentro de cada empresa tivesse uma pessoa de poder dizendo assim, olha, se começar com a gracinha, vai todo mundo ser mandado embora. Gente, né? Pelo menos engolir a seco o preconceito, as pessoas iam, né? Não poder externalizar. Porque, assim, eu acho que até hipocrisia falar, todos nós, nenhum de nós somos desprovidos de preconceito. Em algum momento, seja ele qual for, nós temos preconceito. Estamos em constante evolução, estamos em constante mudança e aceitação para talvez conseguirmos uma sociedade melhor, né? Então, assim, o preconceito, de certa forma, ele sempre existe. E se a gente tiver pelo menos esse, olha, você tem o seu preconceito aí, mas engole ele e não externaliza, respeite os outros, eu acho que já dá para começar. Legal. Realmente é verdade, eu acho que falta ensinamento nas empresas, né? Ou dar espaço para aqueles que talvez até trabalhem lá, né? Poder iniciar, igual o Fer comentou, de projetos para pessoas trans, né? Dentro dos empregos, dentro das empresas, desculpe. O ensinamento, gente, é sempre importante, igual eu falei desde o início do vídeo, porque você não só passa conhecimento, mas você ensina a pessoa a te entender, a entender as pessoas trans, né? Então, pode expandir um pouco a mente desses empresários, né? Porque a gente sabe que muitas empresas de marca, né, fazem
propagandas ou tentam agradar a nós da siglinha, né? Para dizer que apoia e abraça todo mundo. Mas a gente sabe que futuramente, internamente, ou futuramente não, mas internamente não é assim, né? Essas pessoas que fazem isso querem ibope, né? Querem só apenas mostrar que acolhe pessoas trans, acolhe pessoas gays, lésbicas, negros e todo mundo, né? Que sofre um preconceito. E então eu acho que aí já vai um pouco de empatia dessas pessoas, né? Mas a gente não consegue mudar, infelizmente, essa parte, porque envolve muita coisa e isso é uma coisa que a gente não consegue ainda chegar. Mas levar o conhecimento e dar a oportunidade de ter conhecimento dentro das empresas, eu acho que é uma porta muito grande. Não só expande, mas como também mostra para todo mundo que está ali, os empregados, para todo mundo que pode chegar, o quanto todo mundo pode ser acolhido da mesma forma, da mesma maneira, né? Receber o mesmo tratamento, sem ser diferenciado, igual o Fer falou, muitas vezes as pessoas recebem, pessoas trans, recebem tratamento diferenciado ali dentro das empresas. Então, a gente não quer ser visto assim. A gente quer entrar no emprego e ser visto como as pessoas, né? Não tem aquela diferença de chamada de atenção. Então, dê oportunidade, mas se dê oportunidade para aprender. Leve pessoas que têm conhecimento para fazer um projeto dentro da sua empresa, para crescer, porque eu acho que cresceria muito, seria uma empresa diferenciada das outras padrões, das outras que são muito antigas, né? Que tem aqueles pensamentos antigos fechados, que só querem seguir a normalidade, né? Que hoje em dia, eu acho que hoje tem tudo para a gente conseguir muito mais, porque a gente tem muito espaço, né? Então a gente precisa conseguir mais ainda. Então, empresas fazem projetos, inclui pessoas trans que têm voz, que possam dar voz, que possam nos representar, que possam ensinar tanto vocês, profissionais e empresários, quanto as próprias pessoas empregadas também que estão ali dentro, a ter o respeito também, que isso é uma coisa muito importante. Boa. Tem a pergunta aqui do que as empresas podem fazer para incluir as pessoas trans, mas acho que está dentro dessa linha que você falou, dos projetos, etc. Tem uma curiosidade aqui sobre o que rolou com a CIA, se o Fernando puder falar, ou o Cris também. É exatamente isso que o Cris acabou de falar. Eles fizeram uma puta propaganda dizendo que ia contratar pessoas trans e no final foi só para ganhar ibope. Sim. Como Triste, tornar... Sim, demais. Como tornar o ambiente de trabalho um lugar respeitoso para as pessoas trans? Gente, a gente sabe que respeito vem de casa, né? Mas nem todo mundo tem aquele respeito que vem de casa. Às vezes a própria pessoa precisa conversar com ela mesma internamente e se internar, né? A brincadeira. Mas eu acho que para ter o respeito, se a pessoa se respeita, já é uma brechinha para caminhar. Mas a gente já vê que a pessoa que não respeita o próximo, ela não se respeita também. Ela é ignorante tanto por dentro quanto por fora. Então, eu acho que essas pessoas são muito difíceis de lidar, né? Eu acho que são coisas que elas mesmas têm que aprender. Não adianta... Tem gente que a gente mostra os caminhos, mostra os ensinamentos, mas tem pessoas que realmente não querem dar o braço a torcer, não querem respeitar, não querem abrir a mente. Então, o que a gente faz? A gente ensina o que a gente aprendeu, é respeitar a decisão dessa pessoa. Mas quem quer aprender o respeito, eu acho que é só dar oportunidade. Dê oportunidade para a pessoa que tem a voz para falar, que é a representatividade ali. Dê a voz para uma pessoa trans, para ela te mostrar, te ensinar,
dê a voz para outras pessoas também, né? Não só nós trans, mas todos nós que sofremos preconceito. Então, acho que, igual eu falei na fala anterior, a oportunidade, dar aquela oportunidade sempre é importante. Já mostra um bom caminho aí. Gente, eu acho que eu já falei muito. Então, diante dessa pergunta, eu só vou dizer, tratem como seres humanos, como pessoas. Não precisa ter uma diferenciação, né? O respeito é bom e todo mundo gosta. Para que você vai sair desrespeitando um colega de trabalho? Né? Ao menos que isso faça algum sentido na sua vida, que não faz, né? Você não tem que falar algo, né? É como eu falei há pouco, a sua opinião não vai mudar nada quem o outro é. Então, engole ela para você mesmo. Né? Ninguém está perguntando. Né? Na maioria das vezes, em 100% das vezes, né? Ninguém está perguntando. Tem mais uma aqui, como fazer um currículo? Coloca o nome morto ou só o social? Tem que colocar que é trans? Olha, isso é minha opinião. Eu acredito que não precisa especificar ou dizer a sua identidade de gênero, né? E coloque como você se sentir confortável. E se você se sente confortável com o seu nome social, coloque seu nome social. É isso, não tenho que muito eu dizer. Só vá como você se sentir melhor, se sentir confortável, como você se identifica. Coloque no seu currículo o que você fez ao longo desse período, o que você estudou, se você não estudou, como a gente faz um currículo normal, e coloque o seu nome como você se sentir confortável. E não ter medo, gente, é aquela palavra, não tenha medo. Faça o que você se sentir melhor. Essa é a minha opinião, tá? Não tenho o que completar, o Cris falou tudo. Né? Não existe problema nenhum se você quiser colocar o seu nome social, né, um nome pelo qual você quer ser chamado. Até mesmo porque dentro das empresas já é permitido que a gente utilize o nome social, diante de todo o Brasil já é permitido que a gente use o nome social. Então, assim, seria completamente desnecessário você colocar o nome de registro só porque é um currículo. Certo. Vocês sabem se existe alguma lei para contribuir para a segurança e respeito aos direitos das pessoas trans no trabalho? Olha, para ser bem sincero, eu não sei dizer. Né? Dentro do trabalho, direito à segurança, bem, essa infelizmente eu vou ficar devendo, eu não sei se o Cris vai saber responder. Eu não ouvi a pergunta direito. Se existe alguma lei... então. Se existe alguma lei para contribuir para a segurança e respeito aos direitos das pessoas trans no trabalho? Olha, eu não sei também responder, mas eu acredito que se essa pessoa que perguntou, se ela for numa ONG ou num ambulatório transexual no qual as pessoas defendem, né? Ou até mesmo assistente social, que nos defendem, com certeza ela conseguiria ajudar a resolver, né, da melhor maneira possível, ou tentar lhe responder com a melhor maneira possível. Eu não vou te responder porque realmente eu não sei responder essa pergunta, mas eu acredito que todo mundo tem direito. Então, hoje em dia, nós temos direitos. E então eu acredito que se você queira se interessar mais, ou para ajudar a informações, vá até um assistente social no qual nos defende pessoas trans, procura saber um pouco mais e que eu acredito que vai te ajudar bem melhor do que a minha resposta. Existem alguns advogados também, né? Existem alguns advogados voltados para a nossa causa. Eu acredito que assistente social, eu acredito que poderia ajudar mais, porque eles estão mais envolventes em
envolvidos mais em empresas, né? E principalmente em preconceitos, transfobia. Então, acredito que eles poderiam ajudar também, bem mais. Desculpa, Fer, te interromper, viu? Não, esquenta não. Tá tudo em paz. Mas é isso. Eu tenho uma pergunta, aproveitando que vocês falaram sobre procurar alguma ONG, se vocês têm alguma ONG para indicar ou algum nome para indicar. De emprego, tem até emprego que eu falei aquela hora, né? Que foi do vídeo que eu... É um site de busca de emprego para pessoas trans. E de pessoas que defendem os direitos das pessoas trans. Ah, de pessoas que defendem os direitos. Não, eu tenho aqui em Campinas, inclusive, se vocês me permitirem, eu não sei o nome de cor, mas eu consigo pegar aqui no celular rapidinho. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre do que eu conheço desse projeto ali dentro, esse ambulatório que recentemente tornou-se um ambulatório transexual aqui em Campinas. Na verdade, ele era um centro de saúde normal do SUS, e depois de todos assim, homens trans, mulheres trans, travestis, todo mundo se unir aqui em Campinas, começar a ir em busca, conseguimos tornar o SUS um pedacinho ali do ambulatório TT, né? No qual tem não só psicólogo, mas pessoas profissionais que conseguem fazer o tratamento hormonal, né? Ter aquele atendimento. E também tem a nossa assistente social, no qual ela ajuda realmente para quando nós precisamos, para alguma defesa, algo constrangedor que nós passamos, né? Ela realmente faz esse papel, que ela, quando eu fui conhecer, ela explicou um pouco sobre. Lembrei aqui agora, chama Ambulatório TT Campinas. Consegue procurar no Facebook, se eu não me engano, já tem página. Mas eu posso deixar depois para vocês aqui mais informações, se vocês me permitirem também. Se vocês quiserem escrever no chat. Legal, deixa eu tentar aqui escrever, né? Peraí. Como que... Não, peraí. Como que escreve aqui, gente? É que eu tô pelo celular. Que alguém tá pelo celular para conseguir me orientar? Ativar... Não, amor, me ajuda aqui. Como é que eu... Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Se quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade. Eu acho que eu consegui. Boa, Cris. Valeu. Ai, caramba. Que dificuldade. E eu passo o dia inteiro no celular, às vezes. O dia inteiro não. A noite toda. Bom, gente, estamos encaminhando para o final, então. Foi um prazer estar aqui com vocês, uma honra poder ouvir, conversar. Se alguém tiver mais algum comentário para fazer, senão eu vou deixar com a organização. Legal. Eu quero agradecer pelo convite que vocês fizeram a mim. Eu fiquei muito feliz de participar, de poder dar voz aqui à minha pessoa. Prazer, Fernando, te conhecer assim por vídeo, mas já é um prazer. Foi muito bom esse bate-papo. Eu espero ter conseguido atender muitas pessoas trans, responder muitas perguntas ou conseguir ajudar de alguma forma. Eu acho que o mais gratificante para mim e importante é poder ajudar o próximo. Assim como eu fui ajudado, eu também espero poder ajudar de alguma forma. Então, eu quero agradecer vocês aqui, que estão todos aqui no nossa ao vivo.
E agradecer ao pessoal que está por trás também do projeto, agradecer a todos que assistiram. E é isso, eu espero e ansioso para poder compartilhar depois o vídeo. Eu também gostaria de agradecer. O prazer é meu ver o Cris dividir a mesa com você e com as moças aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e por esse monte de perguntas. Acho que eu nunca respondi tanta pergunta assim ao vivo na minha vida. E, gente, tamo aí, né? Façam terapia, todo mundo precisa. Obrigado, viu? Foi um imenso prazer estar aqui. Obrigada de verdade pela participação de vocês. Bom, se a galera que está aí quiser abrir a câmera para a gente tirar um print. Deixa eu ver como eu faço para colocar todo mundo. Aí o Léo, quem mais? Luciana, Pamela, Arian. Mais alguém? Jéssica. Deixa eu botar a tela cheia aqui. Espera aí, gente. Mais alguém? Cris, pose para foto. Cris. Peraí, uma coisa especial. A bandeira. Pronto, gente. Aí, foi. Deixa eu ver se foi mesmo. Um momentinho, gente. Deu certo? Eu estou aqui para pose da foto. Acho que ela caiu. A foto ficou tão boa que ela até caiu. A Juliana tombou. Eu fiquei tão emocionada com a foto que até fechei tudo aqui, mas... Voltei, gente. Deu certo. Obrigada. É nóis. É nóis, gente. É isso. Ana, se quiser falar mais alguma coisa, ou a gente pode se despedir? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Fernando e Cris. E todo mundo que veio. Estamos muito felizes. E é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado, Boa noite, gente. Obrigado, Pamela. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, gente. Valeu. Beijo, gente.